Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o Dr. Humberto Nobre, candidato de oposição à presidência da OAB Campus, 12ª subseção. No bloco passado, nós começamos a falar das principais propostas e aquelas que você se sente mais ansioso para que sejam realizadas caso você seja eleito. Você fez aí o comentário inicial de trazer o advogado novamente para sua casa. Isso. E o que mais seria de imediato, na sua opinião, nos primeiros 4, 5 meses de gestão? Bom, a gente tem que realmente implementar agora o CPC. A gente tem que botar cursos telepresenciais, cursos presenciais. O CPC é uma realidade. Gostou do novo CPC? É mais célere, mas eu não sei de que forma você vai conseguir implantar isso nos cartórios, né, nas serventias. A gente já sabe que é uma grande objeção dos juízes, ou de uma parte disso, para que ele seja implementado logo. E a gente não quer essa vacatio legis para frente. O processo sofre de um problema de celeridade absurdo. A gente sabe que o advogado vive da celeridade processual. Claro que quem advoga para o réu nem tem sempre essa percepção, mas a justiça, quanto mais célere, melhor. Então, mas a gente tem que até aparelhar o advogado para isso. Outra coisa são os cursos de peticionamento eletrônico. A gente sabe que já foram dados alguns, mas a gente não consegue sanar todas as dúvidas. O sistema ainda é muito ruim. Eles não dialogaram com o advogado para implementar esses sistemas. A gente fica meio perdido nesse processo. Então, nesses primeiros 4 meses, nesses meses de efetivamente mudança de muita coisa na advocacia, e o código talvez seja o maior fator, a gente tem que aparelhar o advogado para isso. Talvez minha primeira preocupação imediata seja isso, ao lado da valorização do advogado. Você acha que esse CPC veio para beneficiar também o advogado? Sim, na medida que ele valoriza a celeridade, na medida que ele tenta mitigar um pouco os recursos protelatórios, na medida que ele tenta dar melhores condições ao juiz. Eu sou um advogado trabalhista, eu sei que isso funciona, eu sei que a celeridade não é um atropelamento do contraditório da ampla defesa. A celeridade é não permitir que o processo leve mais tempo do que necessário. E a colocação nisso na prática, você acha que aí sim teríamos uma celeridade? Sim, se o advogado estiver aparelhado para isso, se o serventuário estiver aparelhado para isso, se o juiz estiver aparelhado para isso. Isso não é muito utópico, não, isso, Humberto? Não, na justiça do trabalho funciona há muito tempo. A utopia, tudo bem, quando a gente fala de juizado, que foi criado por uma coisa e está afogado em processos, que a celeridade não existe da forma como pregada na lei, mas isso também é uma questão de gestão, uma questão de dar condições e de brigar para que essas condições sejam implementadas. Você tem várias formas de fazer isso. A gente sabe que não é um problema insolúvel. E a advocacia preventiva, essa mudança de conceito, tudo entra na justiça, vamos entrar na justiça. Às vezes espera-se 5, 6 anos para uma sentença judicial, mas não se aceita fazer um acordo extrajudicial, se valer desses acordos que podem também ser tão benéficos quanto uma ação judicial, mas que gera menos risco, menos atrito, menos gasto. Como tentar trabalhar também essa concepção de cliente e de advogado para esse trabalho? É porque o cliente só procura advogado, assim como algumas pessoas só procuram o médico em caso de doença, No caso que você recebe uma notificação, no caso que você está envolvido num problema que você não conseguiu resolver por outras maneiras. É uma questão de cultura, quase. As pessoas não têm a cultura de consultar um advogado. Mesmo que, às vezes, eu sou advogado sindicalista de alguns sindicatos, mesmo que você tenha um sindicato como fator de referência e de forma gratuita. Então, é uma questão efetivamente de cultura. A gente tem que trabalhar essa cultura. Agora, essa cultura também já vem sendo trabalhada pela própria legislação, pelo entendimento de que você tende a levar a uma negociação sem afastar o advogado disso. Os tribunais arbitrais, o próprio Código de Processo Civil voltado muito para a conciliação, a CLT já tem esse perfil de conciliador. Então, é uma realidade que a gente tem que buscar, mas tem que aparelhar o advogado para isso. O advogado, às vezes, está muito consegue debater com o juiz, consegue debater com o desembargador, consegue expor as suas ideias, mas tem a dificuldade da conciliação porque a própria cultura do cliente acha que se o advogado não está ali para brigar, não está ali para gritar mais alto. Não pode nem falar com outro advogado, Não pode nem falar porque senão está negociando alguma coisa. A cultura é muito mais da sociedade do que propriamente do advogado, que é tendente à negociação, porque ele orienta sempre o cliente dele ao melhor, E às vezes a conciliação na forma que foi apresentada é o melhor. É o cliente que não aceita. Humberto, nós comentamos no bloco passado de uma informação que você passou da vinda futura de várias empresas para cá. Nós sabemos que a luta do advogado no dia a dia é muito difícil para fazer o dinheiro, para fechar o mês, justamente por causa de todas essas complexidades. Também nós temos, por outro lado, a possibilidade
de incentivar o ingresso desses advogados na iniciativa privada, ter uma remuneração fixa, representando uma empresa. O que pode ser feito por você e pelo seu grupo de trabalho após a eleição para incentivar a inserção do advogado dentro dessas empresas para que haja, de repente, uma garantia econômica mais firme, principalmente para aqueles que estão construindo família, aqueles que têm dependentes diretos? Como que isso pode ser feito? Qual a vinculação, o trabalho que pode ser feito para viabilizar um pouco também a garantia para esses advogados? Principalmente para que não haja inserção das empresas jurídicas de fora, né, que às vezes tiram o serviço dos advogados daqui. Não existe nenhuma legislação que proteja efetivamente o trabalho local, né, a não ser alguns contratos de financiamento bancário. O que a gente tem que fazer é preparar o advogado para isso, né, visualizar a demanda futura, oferecer cursos para eles, oferecer saberes para que eles possam se inserir nesse mercado. Então, eu acho que o papel da OAB é muito mais de preparar. A OAB talvez não tenha a possibilidade de negociar diretamente com a iniciativa privada, para que não haja uma confusão entre os interesses da classe e o interesse de algumas pessoas. Ou privilegiar um ou outro. Ou privilegiar um ou outro. Né? Isso, há muito tempo eu já ouvi uma frase que falava assim, a mulher de César não deve parecer honesta. Ela não deve ser só honesta, ela tem que parecer honesta. Então, a honestidade é uma coisa que você pratica no dia a dia, mas você tem que se exteriorizar na sua roupa também, né? Na forma como você se apresenta aos outros. Eu acho que a melhor forma de fazer isso, de manter a demanda aqui entre os advogados da região, é permitir que eles tenham conhecimento para chegar a essas empresas, né? Como apresentar um currículo, como apresentar uma forma de serviço, como apresentar um programa de trabalho. Eu acho que esse papel a OAB pode fazer e, se for uma demanda, ela vai fazer. E ser completo na essência da palavra, né? Sim, sim. E aí eu toco num assunto que ainda é uma grande dificuldade, a parte do tato, do contato do advogado com a eletrônica, né? Com a informática. Nós temos aí processos online, as redes sociais hoje já não são mais consultadas apenas por lazer, trabalha-se com isso, negocia com isso, contrata-se com isso. E aí, como é que fazer com que esse advogado se sinta seguro, que muitos até por questão de vergonha omitem que tem essa dificuldade, como se isso fosse uma coisa natural. Como incentivar a trabalhar e até fiscalizar, porque às vezes o advogado está perdendo até um cliente, está perdendo até um prazo, porque tem realmente uma dificuldade grande do acesso à informática. Realmente, tem advogado que está sendo tirado do mercado, excluído infelizmente. do mercado. Ou ele contrata um estagiário que faça alguns serviços para ele, ou ele tem que sair do mercado. A gente não pode deixar que isso aconteça, porque o que reflete o advogado é o conhecimento jurídico, não a possibilidade de ter facilidade com um determinado equipamento ou outro. O advogado se faz com a palavra, se faz com o debate. Então, a gente tem que possibilitar esse advogado de advogar. Inicialmente, a gente quer colocar uma pessoa nas salas, né, principalmente nas salas da Justiça do Trabalho, que é onde se pratica o PGE, hoje em dia com mais ênfase, porque lá tudo é processo eletrônico, para que a pessoa possa orientar esses advogados com mais dificuldade, pelo menos num período inicial, nesse processo. Né? E até que a gente consiga visualizar que essa demanda não mais existe, a gente manter essa pessoa lá, manter um técnico, manter o próprio funcionário da OAB habilitado a prestar esse tipo de serviço e informação. Com relação aos escritórios modelos, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho importante para o advogado, mas na sua concepção, ele tem sido utilizado como um amparo inicial para o profissional ou efetivamente um escritório particular? O que eu vejo, Cláudio, eu vejo a figura dos escritórios modelos com muito carinho. Eles são extensão da faculdade, são extensão do ensino. E os profissionais que estão lá, efetivamente, são profissionais, pelo menos os que eu conheço, são fantásticos. E são capazes de passar esse conhecimento de forma muito, muito profunda e muito legal. Agora, nem todo mundo tem a necessidade de frequentar um núcleo. Você pode possibilitar que escritórios também forneçam esse tipo de serviço, até para desafogar esses núcleos, porque a gente sabe que, de uma forma ou de outra, esse núcleo acaba tirando o sustento de um ou outro advogado. Isso é uma realidade, né? Não é algo contra o que se lutar, porque o núcleo é legal e é uma extensão do conhecimento acadêmico, mas se a gente puder permitir que o núcleo continue funcionando, mas que a advocacia não perca tanto com a existência de vários, a gente sabe que num determinado momento de campus a gente teve um grande boom de faculdade, direito foi um dos cursos, a advocacia, eu senti particularmente isso, a advocacia sentiu um baque, né, de uma hora para outra você tem que concorrer com vários escritórios, com profissionais que a gente sabe com a qualidade que tinham, né, profissionais excepcionais.
Mas eu acho que a gente pode fazer esse par e passo. Os núcleos podem ser extensão da OAB, a OAB pode ser extensão desse núcleo, a gente pode fazer parcerias, a gente pode ampliar esse conhecimento. Né? Conhecimento sempre é bom. Humberto, é importante também, eu acho que nós temos 8 minutos ainda, é bom aproveitar bastante a sua presença aqui. A parte de lazer do advogado, da saúde do advogado, nós sabemos que é uma profissão, existem outras, né? Mas é uma profissão de muito estresse e às vezes até de um sedentarismo inevitável devido ao trabalho. O que a OAB pode fazer para que mantenha a qualidade desse profissional? Porque nós sabemos que com o passar do tempo, além dele envelhecer, ele pode ter problemas psicológicos, físicos e pode impossibilitar o trabalho dele, a remuneração dele e prejudicar futuramente até os clientes. Como é que, caso você seja eleito, o que pode ser feito para orientar, para amenizar, de repente até para pontuar problemas específicos que os advogados possam estar passando? Cláudio, você está tocando num assunto que me deixa até um pouco triste, porque não faz muito tempo que a gente perdeu grandes profissionais, pessoas que honravam a advocacia, que foram muito cedo. Como você disse, a nossa profissão talvez seja uma das mais estressantes, talvez não é a única, certamente, mas vivemos de terno e gravata, em ambientes de ar-condicionado. Algumas pessoas podem achar isso um luxo, mas a gente sabe o sofrimento físico que a gente tem com isso, forma aérea, sobre a nossa saúde e tudo. E a OAB tem que participar desse processo. Né? Eu acredito que a CARJ esteja muito omissa nisso, a CARJ já foi muito mais atuante, já trouxe campanhas de vários tipos, de pressão, relativas a diabetes, mas a gente pode se associar às próprias cooperativas de saúde para que nos auxiliem nesse processo. E a OAB tem que ser uma fonte radiadora desse conhecimento e tem que chamar o advogado para dentro dele. Acho que tem projetos de construção de redes de lazer, né, de uma sede para abrigar esse lazer, eu acho importante para o advogado. Isso foi uma conquista na gestão de Felipe Stefan, é uma conquista que pode ser concretizada, o advogado pode ter efetivamente um local onde transborde ou esborde, né, todo o sofrimento da semana num local legal, que ele possa efetivamente se confraternizar com os amigos. Observando, isso é possível ser feito por você, por mim, por qualquer outra pessoa, o site da OAB, a quantidade de comissões. Na sua opinião, o que nós temos hoje é o bastante, deveríamos ter mais, e as que tem são efetivas no exercício da prática para que foram criadas? Estou falando das comissões da 12ª subseção. Sim, as comissões são um reflexo dos advogados. Na medida em que o advogado se sente abrigado, né, se sente integrante efetivamente da gestão da OAB, ele vai se aproximando da OAB e as comissões são uma forma de atuação. A OAB externamente ela funciona, talvez interna também, mas externamente ela funciona muito mais para a sociedade. Você tem várias comissões de importância municipal e regional que às vezes não tem uma atuação da mesma forma que a gente espera de outras. A OAB Jovem foi uma comissão que nessa gestão foi muito atuante, foi talvez a comissão mais atuante, mas você teve outras também. Então as comissões são importantes. O número, a gente tem que ver porque com o passar do tempo e conforme as demandas mudam, os interesses da própria OAB na sociedade vão mudando. A gente sabe que tem algumas comissões que são permanentes, mas outras comissões podem ser reavaliadas. Isso tudo vai ser um processo de discussão ampla, discussão aberta, democrático com a classe. Caso você seja eleito, você pretende ser um presidente de gabinete ou um presidente visto com assiduidade na comarca, nas comarcas, subvizinhas também, e efetivamente dentro daquele fórum, daquele cartório, daquela sala? É um presidente que a gente vai olhar ao lado do advogado sempre que possível. É logo que você tem suas obrigações, tem seu trabalho também, não vai ficar 24 horas nesse exercício. Mas a presença física para você é importante no quesito segurança, no quesito estabilidade para o profissional? Fundamental. Eu acho que uma diretoria da OAB, principalmente o seu presidente, porque ele que representa de forma mais ativa isso, ele tem que estar atuante. Isso é uma garantia que todo mundo vai ter, porque eu sou um advogado militante. Então, eu estou cotidianamente no Justiça do Trabalho, eu estou cotidianamente nos juizados. Né? Eu tenho a participação um pouco menor, talvez na Vara Federal, eu não tenho um processo em Italva e Cardoso, mas se eleito for, é uma obrigação do presidente. Né? Não chega a ser uma questão de proposta ou de favor que se faça. Se eleito for, serei presidente de todas essas comarcas. Então, a presença do presidente, a presença da diretoria, a presença dos conselheiros é fundamental.
Nós temos 3 minutos e eu queria que você aproveitasse esse tempo para falar um pouquinho mais das suas propostas e fazer as suas declarações finais. Obrigado, Cláudio. Inicialmente, eu volto a te agradecer por essa possibilidade. Falar com o advogado, falar com a sociedade através do seu programa é sempre muito bom. Eu me sinto muito bem aqui. É uma honra esse convite. E dizer para o advogado que no dia 16 de novembro a gente vai ter uma eleição. E nessa eleição a gente não está disputando quem é o mais bonito, quem é o mais legal, quem é o mais simpático, a gente está disputando quem tem as melhores propostas. A gente está disputando quem tem condições efetivas de pô-las em prática, quem tem vontade para fazer isso. Eu tenho vontade para fazer isso. As minhas propostas estão sendo divulgadas, a gente está distribuindo, olhando no olho do advogado, conversando com cada um, e eu quero dizer que as propostas elas não se encerram em si. Aquilo ali é um conjunto de sugestões, um conjunto de reuniões junto com os demais advogados que compõem a chapa e com as pessoas que vão se chegando ao longo desse processo, que são observadas, como, por exemplo, a preferência para gestante e lactante, tanto nas audiências quanto no atendimento prioritário nos cartórios. Quer dizer, são coisas que a gente vai constatando ao longo desse caminhar. Eu quero ser uma OAB assim, dessa forma, aberta a novas demandas, aberta a sugestões, aberta a críticas, para que o advogado possa sentir que a OAB seja um reflexo daquilo que ele almeja. Então, quem tiver alguma proposta, quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma crítica que seja construtiva, pode saber que vai ter em mim uma pessoa que vai estar aberta a tudo isso. E saber que a OAB, se for me dada essa oportunidade de gestão, vai ser uma OAB voltada para o advogado, para o interesse do advogado. Para finalizar, gostaria de uma frase que representa hoje a sua vontade de ser presidente da OAB. Eu quero vontade de ter orgulho de ser advogado. A gente ama aquilo que a gente faz. Eu sou advogado por amor, você também. Mas só amar não é suficiente. Eu tenho que amar com orgulho. E eu quero amar a OAB com orgulho. Eu quero amar a minha profissão, quero voltar a amá-la com esse orgulho. Pois bem, estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.